Alô, galera que faz o Papo de Trivela. Boa noite a todos. Hoje é 10 de agosto do ano da pandemia de 2020. Marão da Boca do Rio, é um bom nome. Manda o contato dele. Nilton Mota na área. Nosso querido Marcos Paulo também na área. Eu estava dando boa noite ao pessoal. Mário já está aqui que eu vi. Pedro Júnior também na área. Muita gente boa entrando já aqui na live para ver o nosso Papo de Trivela com essas feras. Grande Gilvane Camaçari, Breno, Jorginho, professor Arquimedes Félix, também na área. Daqui a pouco vai estar também batendo esse Papo de Trivela com a gente. Mas o nosso querido primeiro convidado já está aqui na área. Nunca vi bater de trivela ou sem trivela. Dizem que batia bem. Vamos saber dele. Querido amigo Marcos Paulo, grande abraço. Obrigado por estar aqui com a gente, por ter atendido o nosso convite. Grande abraço, amigo. Boa noite, Aldo. Boa noite a todos que estão aqui na presença ilustre, né? Visualizando e compartilhando conhecimentos, né? Compartilhando conhecimento, compartilhando o saudosismo que o futebol carrega, né? Isso é Sim, importante. sim. E Nosso agradecer. Eu querido, sempre acompanho a live de vocês, né? eu Todas sei, as eu vezes sei. eu observo. Então, muito lisonjeado com o convite e ainda sendo uma data bem comemorativa para mim. Hoje é meu aniversário, né? Então, foi um Parabéns para presente. você. O velho Arquimedes me disse, parabéns de coração, muitos anos de vida. O Aham. bom é que na pandemia a gente não contabiliza o aniversário. Você continua Não, né? novo esse ano aí, não vai para conta, não. Não vai para a conta cronológica Vixe. da vida, né? E você continua novinho aí, novo, apesar da careca, barba branca, mas esse ano apenas as coisas boas serão contabilizadas e tomara que até o final deste ano e para toda a vida você tenha muitas coisas boas para comemorar. É o que eu lhe desejo, é o que o Papo de Trivela te deseja, querido. Tudo de melhor aí. Obrigado, Aldo. É uma satisfação imensa participar desse projeto de vocês, sendo capitaneado tanto por você quanto por Lupa, né? Que foi um Lupa da dos Bahia. casos que me receberam tão bem dentro do futebol, dentro do Vitória na época, né? Fui auxiliar dele e aprendi muito, né? Ave Maria, aprendizado imenso. E com você também, na parte muito da resenha, né? Que a gente não trabalhou diretamente junto, mas a gente sempre estava na resenha e é importante também, a gente aprende muito. Muita resenha. Eu já vou começar essa conversa batendo de trivela para uma resenha que todo mundo quer saber. Eu sou testemunha auditiva da história, mas o que é que tem de verdade, o que é que tem de resenha na sua entrada no futebol através da sua mamãe? Me fala a verdade. Ah, rapaz. Ah, tem um pouco de mística e de resenha, mas tem também um pouco de verdade, né? Tem Você um é pai, eu molhozinho que também sou Sérgio Moura pai. botou? Não, Sérgio Moura não. Quem botou o molho foi Odegar. Odegar Filho. Também. O Ele que primeiro. botou o molho. Ele foi o Ah, que. Aí veio o Milton, veio o Valnei, né? Que aí são reis da resenha. E aí isso. ampliaram a resenha, né? Mas foi bem interessante. E eu agradeço, né, por pessoa tão boa na minha vida como minha mãe ter intercedido em parte desse processo, né? Sim, Foi só uma sim. pitadazinha, foi só uma pitada, mas foi importante. Mas que, Foi mas que assim, ela ligou para Renato Lavigne, ligou. ligou, ligou, Ligou. ligou. Minha Aí, mãe é o torcedora do Vitória, futebol. né? Minha mãe é torcedora do Ah, Vitória bem a minha fervorosa, também. A minha né? 90 anos. É. Ela nem entrava no Bahia quando eu trabalhando no Bahia, né? Tipo, ela disse que não ia entrar lá, coisa e tal, e não entrava.
Tipo, se fosse para me deixar lá de carona, eu ficava do lado de fora. Entendeu? Mas muito bem. O futebol tem histórias muito legais, né? Sim, sim. Essa história de Marcos Paulo é uma história muito legal, que virou, a Bebel aí na área, que virou Jorge Boronga. Quero falar com você, meu amigo. Virou folclore essa história, né? E foi ganhando Uhum. capítulos cada dia melhores com o Sim. Valdeir, com o Sérgio Moura. Aliás, Sérgio Moura, Ah, quando soube quando eu mandei o card para ele, daqui a pouco ele vai entrar aí, dizendo que você hum. estaria na live, ele, ali é meu filho mais velho, tá careca, Ali mas é é. meu filho. O que é que representa? Olha o É, Lupa da Bahia aí, na área já. O que é que representa, Marcos? Todos esses anos de convívio com essa galera, né? Nós, eu posso dizer nós, que eu estou um pouco mais tempo que você na área, né? sim. Convivemos com tanta gente boa no futebol, tantos grandes profissionais e que viraram verdadeiros amigos para a gente, né? Como foi essa sua caminhada no futebol lá dessas feras todas? Bom, Aldo, eu tenho que agradecer muito. O início foi a situação de eu ter começado no Galícia, né, através de professor Raimundo Barbosa, o saudoso Barbosinha, né, RB, e RB, que foi meu mentor inicial e me ajudou durante toda a minha trajetória, foi meu padrinho de vida, sabe? Então, era uma pessoa que eu me aconselhava, era uma pessoa muito experiente no futebol. E já dentro do futebol, eu fui, com certeza, bem quisto, não pela minha lata, né? Não pela minha simpatia, mas um pouco do trabalho, da seriedade do trabalho durante o período que eu estava estagiando no Vitória. Você lembra bem disso? Você já estava já, lembro-se. né, na captação, já trabalhava já na retaguarda da gente e É. eu tive muita dificuldade pelo meu jeito, né? Eu sou um cara um pouquinho mais introvertido do que a maioria das pessoas, mas quando a pessoa me conhece, ela já tem uma sensação diferente, porque eu sou da resenha também, eu brinco, eu me divirto e sou uma pessoa, como você diz, uma pessoa verdadeira, né? E de verdade, eu acho que isso daí que faz com que eu fosse um pouquinho diferente, né? Não que os outros não sejam, mas que eu levo isso daí muito à risca, sabe? Eu acho que o diferencial da nossa vida é, é o quanto nós somos respeitados, né? Eu nunca abaixei a cabeça em nenhuma situação, né? A não ser que seja de uma ordem hierárquica, mas com muito afinco no meu objetivo, no meu trabalho, né? Em tudo que eu desenvolvi. As pessoas que passaram pela minha carreira, porra, são inúmeras, né? Você, referência, Lupa, Mário Moraes, uma excelente pessoa que eu estagiei, né? Como Marcelo auxiliar do Chamusca, Júnior. Marcelo Carlos Chamus também, gente Amadeu. boa. Outra pessoa importantíssima também foi Chiquinho de Assis, né? Que foi o primeiro treinador que praticamente me captou, Saudoso Chiquinho. saudoso Ah, Chico Bigode, uma cara. que eu estava estagiando nas categorias menores e ele pediu para eu aquecer o time de Júnior, que treinava no final da tarde contra o profissional. E aí, como ele sabia que eu já tinha passado pelo Galícia antes, né? Ele falou assim: não, você tem experiência aí, vamos lá, garoto. E aí eu fui e Hamilton depois me chamou para estagiar no Júnior. Foi uma pessoa também que me ajudou bastante. Valnei, Hamilton, Ednilson, né? Uma galera bem Péricles, Pequinho, entendeu? Cláudio Botelho. Foi uma galera bem condensada aí nessa época. Sem pipocar, dessa galera toda aí, quem é o cara que lhe deu mais calor no futebol? Quem é o maior Mais calor, resenheiro da bola? porra, igual a Valnei, não tem não, meu Então, irmão. Não tem não. Tem não. Pô, aquelas histórias dele nas viagens. Ele nunca me pegou em nenhuma história, não. Ele nunca conseguiu me pegar, não, porque eu ficava calado, né?
Pô, a experiência do João Velho, minha do João Velho, né? Tá bom. Ouve mais, Tá ouve certo. mais do que fala. Então eu ficava calado, mas ele era demais, velho. Cláudio Botelho está dizendo que era Valdeir Pichite, o maior dele. Balneário pior, velho. Não tem como, não. Hamilton ia na onda, mas não era igual, não. Era aluno dele, era aluno. Era aluno, Mas não era igual. estagiário dele. Era estagiário dele. E assim, depois, o cara maior resenheiro que eu trabalhei foi Sérgio Moura, né? Não tem como. Sérgio Moura é resenha. Em nome de Antártica. Esse aí, nasceu resenha. Esse nasceu resenhando. Hoje é um resenheiro internacional. Daqui a pouco ele entra aí. Ele não vai faltar. Uhum. Com certeza. Ele é meu amigo mesmo. Cláudio Botelho está falando que o Valdeir botou o Luciano Moura para chorar na viagem. Você estava nessa viagem? Vários. Tava. Vários. Botou Luciano, botou pai de jogador. Ave Maria, tem pai de jogador que se tremia de medo. Marcos, e aí o que é que vai acontecer? Eu falei, relaxa, rapaz. Você fez a merda, agora resolve. Eu também não podia entregar, né? Não podia. Arquimedes estava nessa viagem. Daqui a pouco ele vai confirmar aí também. Foi em Buritama, uma competição que tinha um Mercosul, Copa Mercosul, que, porra, ele sacaneou o cara, velho. O pai de Alan Santos, que joga joga no Chapecoense hoje. Sim. O pai de Alan Santos jogou no Santos. Foi com a história da irmã Capenga, foi? Da irmã, sim. Foi aquela mesmo. Essa é campeã. Essa aí eu peguei do doutor Adailton. Até o dono do restaurante entrou na onda, pensou que era verdade. Você precisava ver, velho, desespero. É muito legal. Não, antes disso eu tinha viajado, olha com quem eu viajei. Com Lupa, doutor Adailton, Minho, Azeitona, Ângelo e Luciano Júnior. Rapaz, eu pensei que eu ia ser o boi de piranha. Mas, porra, os cara deram calor demais em Ângelo, velho. Com a história de Moranguinho do Nordeste. Os caras olharam o seu tamanho também. Não, mas os caras forçaram. Aquela dor no fundo do ônibus, o jogador sentindo cãibra, aquela situação. Mas não conseguiram me pegar, não. Aquela era outra resenha, campeã. Quando não era no campo, na véspera de um Bavi, era no ônibus, jogador com cãibra. Era perfeito aquilo ali. Muito bem. Marcão, você e Arquimedes, que vai falar, daqui a pouco vai estar aqui com a gente, já está aí da live, acompanhando, e a gente pediu para que você viesse mais cedo, até para te liberar para o seu aniversário, e nós sabemos que hoje, apesar de Sérgio Moura e Valdeir no estado de Salvador, a festa é para 1.200 talheres, já que está liberado todo o restaurante. A gente sabe que tem restaurante fechado em Salvador, para receber esse aniversário. Para receber esse aniversário. Mas assim, muita resenha. Luciano a Trivela vai lançar aí no canal YouTube, com o Velho Lupa, sem resenha no futebol. Vai ser muito legal essas histórias. Sem resenha vira Exatamente, é balé. Nós vamos contar muita história legal. O Velho Lupa é que vai estar à frente disso aí. Porque falou em resenha, tem que ter Valnei, tem que ter Luciano Reis, tem que ter Sérgio Moura. Essa galera não pode faltar. Grande Magno, um grande abraço. Mas eu queria lhe perguntar, Marcão, você que militou no futebol e desfilou a sua competência profissional, eu sou testemunha do seu trabalho, da sua competência, tanto você quanto o professor Arquimedes, mas vocês eram vistos assim como profissionais não truculentos, mas aqueles profissionais da antiga, e não era no sentido do trabalho não, que vocês sempre trabalharam acompanhando a modernidade, mas na forma de conduzir o trabalho, de se fazer e respeitar. Isso é verdade? O que é que tem de verdade nisso? Como é que você conseguiu, que não é fácil se impor, trabalhando com jogador de 17, 18, 19, 20 anos. Como é Marcos Paulo, tão jovem que chegou ao futebol, e se impor para trabalhar com essa galera? Bom, pois é, Aldo. Eu desde sempre fui muito sério no dia a dia, né?
Eu com 17 anos eu entrei na faculdade, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos e todo mundo era mais velho do que eu. Então era um mecanismo de proteção, muitas vezes para mim, observar mais e falar menos. Então, isso daí Sábio foi isso. um diferencial para mim em muitos momentos, né? Claro que a gente depois vai ganhando Sim. cancha, vai... E aí eu comecei no Galícia, no profissional. Eu era estagiário de Barbosinha. Então, assim, no Outro profissional do resenheiro. Galícia, demais. E no profissional do Galícia, tinha Cristiano, que jogou no Vitória, volante, Valença, Risuti, Claudão, Valdemir. Porra, os caras muito experientes, entendeu? Então, como é Sim. que você lidava com jogadores mais velhos com 17, 18 anos de idade? Os jogadores, a maioria eram mais velhos que eu, pô. Só tinha um ou dois jogadores da minha idade. Né? E, tipo, ir para jogo, aquecer o time, Fute Nova. Eu peguei Bahia e Galícia, Vitória e Galícia, profissional. Do outro lado, Evaristo de Macedo, sabe assim? Então você começa a ver os seus ícones que você acompanhava na TV do seu lado Verdade. ali, no Verdade. vestiário, né? Então, eu com 18 anos, eu tive que amadurecer bastante sobre isso. O exemplo de você ser maduro e não ser retrógrado enquanto ao trabalho foi muito relacionado a o lado militarista da preparação física. Né? Antigamente eram oficiais do Exército que eram preparadores físicos dos times, né? Cláudio Coutinho, Sim, era sim. todo mundo muito ligado ao militarismo. Então o militarismo tinha Sim. muito disso, né? De perfeccionismo, de seriedade, de encarar as coisas de uma forma mais rígida. O preparador físico, geralmente, na comissão técnica, sempre foi um cara relacionado com a seriedade, né? A frieza dos fatos. O treinador não, lida muito com emoção, tanto assim que uma passagem bem legal assim com o Lupa, que Lupa, na época que eu fui estagiário dele, eu viajei como observador, eu ia nos jogos, anotava na competição, na Taça Rio, né? Na antiga Taça Rio, e ele Sim. me mandava nos jogos, não, você vai ver isso, veja assim, veja assado. Me deu o beabá de observação, né, de um jogo, tecnicamente, para passar as informações para ele. E ali ele já me viu, não como um auxiliar técnico, como treinador, né, de futebol. E ele falou, pô, Marcão, a sua pegada é a preparação física. E isso eu agradeci a ele. Eu não achei que aquilo dali, eu sempre vi muito bem as críticas quanto a isso. Eu queria estar no Aham. futebol, mas eu queria estar trabalhando bem. Então, não seria sendo treinador, como sendo técnico. Eu nunca, algumas vezes já fui chamado, até pela minha postura. Na época, o senhor Hinaldo também é saudoso, quando eu entrei no Bahia, com 6 meses ele me chamou para ser treinador. Um dia lá ele chegou e falou, eu gostaria que você comandasse o Sub-13, Sub-14. Eu falei, de forma nenhuma, pode me mandar embora, que eu sou preparador físico. Né? Teve alguns que mudaram, coisa e tal, né? Hamilton mudou, Valnei mudou, né? Mas eu não Foi, mudei, verdade. eu nunca mudei, eu nunca deixei de ser preparador físico, tanto eu quanto a Arquimedes, né? Nós nunca deixamos de ser Pois é. preparadores físicos. Eu acho E que, fomos eu colegas acho que, contemporâneos. pois é, eu acho que você tem que saber o que é que você faz bem, né? Eu não consigo ver, por exemplo, Arquimedes, que eu sempre falei, como você, dois grandes profissionais da área física como treinador. Não é que lhes falte conhecimento, mas você acaba deixando de fazer o que você faz muito bem, né? Eu Melhor. acho isso importante, a sua decisão naquele momento, e existe realmente esse momento no futebol, que você vai decidir que caminho você vai seguir. Eu acho que a área física, para você, foi o ideal, porque aí você depois mostrou, provou com a sua competência e o seu trabalho que a escolha havia sido acertada. Grande Haroldo Moreira na área aí, Sérgio Coreia, grande abraço. Carlos Fernando, feliz da vida com 1-0 xoxo do seu Vitória na estreia do Campeonato Brasileiro. Mas o que importa na Série B é ganhar
né, Carlão? Então 1-0 tá bom demais. Mas, meu amigo querido, aniversariante do dia, mais uma vez, parabéns. Eu queria que todas as pessoas que estivessem aí na live batessem uma palminha para esse rapaz aí, né? Porque ele merece, além de estar fazendo aniversário, é um grande profissional. Então, eu queria ver as palminhas aí de todo mundo que está acompanhando a live para a gente fazer a nossa homenagem ao nosso querido Marcos Paulo. Marcão, sair do futebol foi uma opção. Você hoje está fora do futebol, apesar de trabalhar, você está sempre ali. Aí, Isabela está aplaudindo ali. Ó. A esposa do velho Monta está na área aí. Jorge Boronga também. Gente Eu boa. queria que. Velho Monta. Todo mundo aplaudindo aí. Ao velho Arquimedes Félix aí também. Todo mundo aplaudindo aí. O nosso querido Marcos Paulo, né, fazendo 48 anos hoje, graças a Deus. Para a felicidade de todos nós, a alegria. Um pouquinho menos. Brincadeirinha. Um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Foi uma opção sair do futebol, Marcão? Ou futebol que a gente conhece e sabe, né, que depende muito de política e depende muito de quem está comandando para a gente estar nele, para estar trabalhando nele. Foi a opção sua, não? Assim, em paralelo com o futebol, eu sempre tive o plano B, né? A gente está vivendo muito nesse tempo de pandemia, a situação de plano B, de situações de trabalho, coisa e tal. Então, assim, eu sempre tive o plano B na minha vida. Isso aí capitaneado por meus pais, né? Que sempre foram batalhadores, né? Vocês sabem bem da minha origem, eu venho de origem humilde. Sim, sim. E a dificuldade, eu tinha que... Você veio de origem humilde, mas já começou com uma grande empresária. Grande história. Melhor empresária que você podia ter. Total. A melhor possível. Total. E aí o que acontece? Eu sempre estagiei e trabalhei em outras áreas. Eu já trabalhei com reabilitação cardiovascular, com o nosso amigo aí, o Walter Abrantes, né, que foi fisiologista do Vitória durante muito tempo. Maravilha. Grande profissional. Trabalhei com ele, trabalhei com escolinha de futebol, com o próprio Lupa na escolinha do Vitória, que tinha lá na sede de praia, junto com o Passarinho com ele, né, na época. Então eu nunca estava... Logo depois que eu me formei, comecei a trabalhar na academia de polícia, no qual levei 14 anos trabalhando dentro da academia de polícia, em paralelo com todos os outros trabalhos, né? Não chocava nenhum. A Arquimedes também trabalhou comigo muito tempo lá, né? Então, assim, pelo meu perfil, eu fui chamado para a polícia por conta disso, né? Por conta de ter um perfil mesmo rígido. Então, você imagina você lidar com 20 jogadores, 30 jogadores, mas também você lidar com 50, uma tropa de 50 homens, mais velhos que você, muitas vezes, e você manter a ordem, manter a coerência não deve do seu ser trabalho. fácil. Não deve, né? Claro. Então, não deve eu ser levei fácil. 14 anos, né? Dando aula, coisa e tal. E por opção até me retirei, né? Ultimamente, por conta dos outros trabalhos. Mas, assim, foi uma casa muito boa. Então, sempre trabalhei com muitas coisas e o futebol não saiu de mim, né? Eu continuo atendendo atletas, né? Desde 2000, a minha primeira saída do futebol, assim, em termos de clubes, foi em 2012, quando eu saí do Bahia. Logo depois disso, na mesma saída, eu comecei a treinar Dante, na época, né? O zagueiro da seleção, que ele ainda nem tinha ido para o Bayern ainda. Ele ainda ia chegar no Bayern de Munique. Então, eu já comecei a vislumbrar aquele treinamento individualizado, né? Com o atleta, com a experiência que eu tinha tido dentro do futebol, né? Então, isso aí me capacitou. Então, treinei alguns atletas, né, de renome nacional, internacional, e não me veio um convite que eu achasse interessante. Eu já trabalhei no Atlético de Alagoinhas, no profissional também, emprestado pelo Vitória. Na época, Gilmar Emberê me indicou no Campeonato Baiano de 2000. E eu fui bem, mudou de treinador, aí teve que mudar, né? A gente já sabe como é que funciona o futebol, a dinâmica do futebol.
Mas eu Nessa fui época nós convidado éramos rivais. Onde isso, lembrar que nessa época eu estava na Catuense, inclusive. na Catuense, isso. E aí a gente fez um bom trabalho no Atlético. Eu tinha 20 anos de idade, sabe? Então, assim, os jogadores Dourado, imagine, Dourado que eu vi jogando a final de Campeonato Brasileiro pelo Vitória, Série B, entendeu? Série A. Isso, é. E o cara, eu treinando o cara, né? Tigre, goleiro, assim, jogadores, né? Ferreira, Grande ainda Tigre, jogava, grande Tigre. entendeu? Então, assim, para mim foi uma experiência muito grande e eu nunca E saí. Fafá Eu treinou, não? apenas. Não, não. Você O treinou Fafá era do Fafá, não? Camaçari na época. Era do Camaçari na É, na época. época. Era Geraldo Lantier, o preparador Grande físico, eu me figura. lembro bem. É. E aí, Aham, eu nunca saí, né, do futebol, eu sempre estou trabalhando com atletas. verdade. Em 2017, eu fui chamado por Simval, né, que é meu amigo, uma pessoa de extrema importância também na minha formação. E ele chegou e falou: pô, eu quero você aqui comigo na equipe, no Vitória. Montamos o Sub-18, fomos muito bem, fomos finalistas do campeonato baiano daquele ano, de Júnior, com um time 2 anos mais novo. Né? O time todo era 9-9 na época, que tinha 18 anos. Alguns tinham 17. E fomos finalistas com o próprio Vitória Sub-20. Né? Os principais jogadores do Vitória, Lucas Ribeiro, jogavam com a gente, né, na época, Jorge Suassuna, alguns meninos que hoje estão aí, né, no profissional, e a gente fez a final com o próprio Vitória, empatando a situação, ganhamos uma e perdemos nos pênaltis. Né? É uma coisa até Quase, quase o assim, time B leva. Fantástico pois esse é. trabalho, fantástico. E A assim, companhia de pé foi muito bem feita. foi uma situação inusitada, porque a gente jogava para poder suprir o time sub-20. Mas só que a gente não pode Aham, chamar o jogador e pedir para perder o jogo, né? Não existe não isso. pode. Né? Não Eu, como existe preparador isso. físico, eu preparei o Jamais time faríamos. 7 meses, 7 meses, isso não faz parte da minha conduta. Eu prefiro ficar Não calado pode. do que eu emitir um sinal de que eu queira que aquilo aconteça. Porque um dia eu vou precisar que eles ganhem, eles vão me perguntar, agora você quer que ganhe? Né? Então, muitas vezes a pessoa é até mal interpretada. Na época eu achei que teve até uma ressonância na época disso. E eu acho que foi uma bobagem. Os jogadores é que jogam, né? Se eles Claro, fizeram por onde é certeza. porque tinham competência para tal, né? E o futebol tem isso, né? Aham. Aí logo depois a gente, Simval saiu do Vitória, aí Nelson ainda conversou comigo para ver se eu poderia ir para o futebol feminino ou para ir para outra categoria. Aí eu falei com ele, pô, Nelson, eu tinha um projeto de. Eu já tinha ficado 5 anos no Bahia, 5 anos e meio. E 4 anos e meio eu estava no Júnior, no Sub-20. Eu acho que poucos preparadores físicos ficaram tanto tempo no Sub-20, né? Sem sair, né, aqui na Aham. Bahia, assim, né? Então, eu fiquei muito tempo no Sub-20 do Bahia e eu já não queria retroceder esse trabalho de trabalhar nas categorias menores, porque eu pensava já em ser Claro. auxiliar do profissional, em ser o Ah, você já preparador estava físico em do outro time patamar. profissional. Sim, sim. Estava em outro patamar, E, verdade. e aí, assim, eu não. Eu preferi sair, né? Tipo assim, eu já estava uma situação já colocada e eu me retirei, agradeci muito. Nelson é meu amigo, eu falo sempre com ele. É, mas eu não Amigo de poderia, todos nós. isso eu não poderia, um cara de verdade, um cara que me ajudou muito. Boa resenha também, muito Aham. resenheiro, né? Não Muito. podia deixar de ser. Inteligentíssimo. Demais. Inteligentíssimo, velho Então, Nelson Góes. eu tive boas pessoas perto de mim, certo? Newton Mota, porra, mais inteligente na resenha do que Newton Mota. Ele largava as coisas no momento certo, na hora certa, entendeu? Ele sabia quem eram as E que pessoas. era inteligente, captava. Sempre. Sim, sim. Os Eu mais não inteligentes tenho, captavam. eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que participei da equipe dele, né? Em conjunto com Sérgio Moura, que, pô, aí eu passei por uma mudança, muitas vezes, de clube, dentro do clube, de direção total, e que eu fui mantido, né? Eu e a Etienne na época.
Então, todo mundo foi demitido, só eu e a Etienne fomos mantidos. Então, assim, é porque eu desenvolvi um trabalho também, né? A gente Tinha alguma tem que se coisa. valorizar. Claro, Claro. verdade. Então, Abraço, assim, eu nunca Roberto saí do futebol. Menezes. Que Enfim, eu bom nunca para o saí do futebol. futebol, né? É. E eu estou sempre aberto a qualquer convite. A situação é a seguinte, Maravilha. que hoje eu sou um pouquinho mais lúcido, né, nos convites. Eu não vou fazer uma coisa que não vá me permitir um alcance melhor, na minha opinião, né? Muito bem. Então, eu já desenvolvo um trabalho com a preparação física de atletas individualizado, que eu adoro, que eu acho legal aquele contato com o atleta, aquela resenha individual, né, com pequenos grupos. A gente tem a DUA, a Arquimedes trabalha lá com a gente na DUA, né, um projeto bem bacana, oriundo do futebol. Né, a gente retirou o que acontecia dentro do clube de futebol, da fisioterapia e da preparação física envolvida, para o atleta voltar a campo, voltar depois de uma lesão, depois de um recondicionamento, né? Então, a gente tocou nos Muito bem. projetos e hoje eu atendo muitos atletas de futebol em todos os níveis, né? De 13 anos a Maravilha. 60. Então, Maravilha, pessoal. Nosso querido convidado Marcos Paulo está fazendo aniversário hoje e durante as considerações finais dele, eu quero de novo os aplausos aí pelo aniversário dele, aquelas palminhas maravilhosas, tá? O Igor Machado está dizendo que você está com fone de rico e é o galã, preparador físico galã da Bahia, com esse fone de rico aí. Meu querido amigo Paulo Mussi na área, nosso Anderson Lima na área, muita gente boa. Queria todo mundo batendo palminha aí pro nosso querido aniversariante, enquanto ele se despede, porque ele tem um almoço, uma janta marcada agora de uma churrascaria de Salvador. Eu não vou dizer o nome porque ele me pediu para não dizer, mas é para mais de 1.200 talheres, e ele já está atrasado, já está indo daqui a pouco, e o nosso querido Arquimedes Félix vai entrar para bater um papo. Obrigado, grande Marcos, felicidade, parabéns, obrigado por ter batido esse papo de trivela com a gente. Pô, fiquei com um gostinho de quero mais, viu, Aldo? Eu acho que eu quero lhe trazer aqui depois para falar muito mais do seu trabalho, pode ter certeza. Sim. Vamos desenvolver, sim, esse trabalho. Agradecer a você, a Lupa, pela lembrança, a todos que participaram da minha formação dentro do futebol, né? Desde Raimundo Barbosa, que foi meu introdutor no futebol, até Simval Vieira, que foi o último dirigente que eu mais trabalhei, assim, Nelsinho, Sérgio Moura, inúmeras pessoas, não quero ser Laelson, pessoas que eu trabalhei que são de extremo gabarito, né? Paulo Mussi, que eu trabalhei também, Ferreira, treinador, que eu trabalhei também no Vitória. Pô, pessoas maravilhosas, Mário Moraes, Cláudio Botelho, são pessoas, Arquimedes, são pessoas que eu trabalhei, vivenciei e tenho amizade, né, até hoje. O importante é isso. Né? Você, como você sempre fala, o Trivela só chama as pessoas de verdade, né? E eu me considerei... Com certeza. Com certeza. Os grandes profissionais e pessoas de verdade. E você é uma pessoa de verdade. Parabéns, meu amigo. Eu fico feliz pelo convite e agradecimento a todos. Né? O velho Lupa está dizendo que eu tomei muito calor. Claro. Mas tomou mesmo. Mas tomou. Valeu, então. Vou te trazer de volta aqui para te falar muito mais do seu trabalho. Um grande abraço. Com certeza. Fica com Deus. Valeu, Aldo. Um abraço a todos aí, uma boa noite. Feliz aniversário. Boa churrascaria para todos. Churrascaria nada, eu vou mostrar aqui, ó. Quem é que tá aqui é só minha mãe, meu pai, minha namorada. A empresária está na área. A empresária está na área. Grande abraço. Sempre. Viu? Abraço, Marcão. Um Fica com Deus. Um abraço. Grande Marcos Paulo. Marcos Paulo, feliz aniversário. Vou trazer logo o nosso Arquimedes para a gente não perder tempo. Eu nunca vi Arquimedes jogando bola. Mas eu não sei se ele bate de trivela não, mas aqui ele vai ter que bater. Vamos lá. Grande Jamison, na área. Professor Arquimedes, é da mesma escola aí de Marcos Paulo, viu? Professor Arquimedes Félix, meu parceiro, amigo, irmão.
companheiro de jornadas, cunhado, tudo junto. Grande abraço, professor Arquimedes Félix, obrigado por estar aqui batendo esse papo de trivela com você. Você batia de trivela, Arquimedes? Boa noite. Boa noite a todos. Como está assistindo aí, é um prazer estar aqui ó, com você, um amigo. Rapaz, batia mais ou menos. Dico Maradona me ensinou, e Luciano Júnior. Muito bem. Ensinou. Foi atrás dos melhores. Da minha bola. Hã? Foi atrás dos melhores que bate, hein? Com certeza. Dico Maradona e Luciano Júnior me ensinou a bater na bola. A bater de trivela. Muito bem. Com certeza. Professor Arquimedes Félix, você estava vendo aí, certamente, atentamente aí o bate-papo aí com o nosso querido Marcos Paulo, que eu sei que é seu amigo, parceiro, companheiro aí de jornada de muito tempo no futebol juntos e até fora também do futebol, né? Você trilhou basicamente um caminho parecido, né? Eu lembro que você começou pelo Vitória, queria que você fizesse um resumo, né, da sua trajetória no futebol, como foi que o professor Arquimedes Félix entrou no futebol e se destacou tão bem nas passagens aí pelos clubes por onde trabalhou. Eu iniciei, Aldo, no Vitória em 98. O professor Hamilton Mendes me levou para estagiar lá. E, na época, Mota, o supervisor, Odegal, o coordenador, e a comissão era nada mais menos do que Chiquinho Cesósimo, Chiquinho de Assis, Hamilton Mendes, Jajal. Nossa, Imagine a só comissão fera. dessa. E estagiando, MP, que é Marcos Paulo, Ângelo e eu no estágio. Aí você vê que uma comissão de nível, né? Essa comissão aí não deixa comentários, né? E iniciei em 98. Aí fiquei 9 meses estagiando, porque naquela época você estagiava alguma categoria, quando surgiu uma vaga, aí você está contratado. Isso no Vitória, em 98. Aí fui contratado depois de 9 meses. Peraí que eu tenho que mandar um beijo para 2 caras aqui, que é mais importante que você. Pedro Félix, seu filho, e Chicão, seu sobrinho. Beijo nos 2. Estão aí na live. Pode seguir. Esses aí são mais importantes que você. Com certeza. Um beijo aí, filho. Um abraço, Chicão. Aí depois de um ano eu fui contratado, né? Fui aí sub-12, com o Edgar Nunes. Saudoso Edgar. Aí passei do sub-12, fui até o sub-15. Sub-12 com o Edgar, o sub-13 com o Edson Fabiano, que eu vou falar desse rapaz mais lá na frente um pouco. Sub-14 com o Valnei Pichite e o sub-15 com o Haroldo Moreira. Foi a minha trajetória no Vitória. Do sub-20, estagiei e voltei para o sub-12, sub-13, sub-14 e sub-15. Olha meu bem aí na área. Sua cunhadinha aí na área também. Montanha, e no Vitória, qual foi o aprendizado com essas feras? Você se sentiu, depois de sair do Vitória, preparado para desafios que você acabou vivendo? Depois, foi a sua grande escola ali? Mas, com certeza, sim. Imagine você numa comissão com Chiquinho de Assis, rapaz, Chico Cesósimo. Rapaz, os caras só tem fera ali, pessoas boas, né? Sempre só quis ajudar as pessoas. Sempre. Sim. E o saudoso Edgar Nunes, aquele rapaz, sabe demais, outra né? Fera. Formou muita gente aí, né? Edson Fabiano, Valnei, Haroldo Moreira, entendeu? Então, são passagens importantes. Eu fiquei de 98 a 2002 no Vitória. Aí aquelas mudanças todas, 4 anos no Vitória. Entre estágio do sub-20 foi até o sub-15, né? Sub-12 a sub-15. Podemos dizer que foi a faculdade do futebol para você. 4 anos de Vitória lá. O Vitória muito respeitado, né? Até hoje, né? Mas naquela época era demais. Pelo trabalho que foi feito antes, né? O Mota foi pro Vitória. Aquele trabalho lá com o Luciano Reis, Sérgio Moura, aquele pessoal, né, que o Vitória realmente tinha muito respeito nacionalmente, como tem até hoje, né? A base do Vitória. Com certeza. Verdade. E depois do Vitória, qual foi o caminho? Foi ver logo o Votorati? Teve um hiato, teve uma pausa? Como é que foi, velho Montanha? Saindo do Vitória, tem umas mudanças. A Newton Mota já tinha saído do Vitória.
acho que 6 meses Sim. antes, e fundou o Real Salvador, junto com Jorge Tadeu e alguns sócios. Sim, Fundou o sim, Real Salvador. verdade. Fundou o Real Salvador. E aí eu fui convidado para o Real Salvador para trabalhar no Sub-20 e Sub-17. Trabalhava nas duas categorias. E o treinador é Jubei Iberê. O treinador. Dessa Figuraça. época, no figuraça. Aí trabalhei com o Jumei, fiquei 3 anos no Real Salvador. E aí o time que não tinha as mesmas condições que tem o Vitória, né? Não tinha campo, não tinha Claro. academia, mas sempre estava ali Só chegando. tinha grandes atletas e a qualidade de trabalho. Inclusive E você, Nilton né? Mota à frente. Eu estava por lá Com também. certeza. Com Grande Edmilson, certeza. grande abraço. Aí Vamos lá. trabalhei com Jumei, Passarinho, com Haroldo, no Real Salvador, com Hamilton Mendes, que ele começou a ser treinador nessa época, Hamilton. A gente foi até para o Rio Grande do Sul, para a Copa Santiago, com o Real Salvador. E, por fim, com o Laelso Lopes. Com o Laelso Lopes, que a gente, com o Sub-20, que a gente foi para a Itália e fez aquela campanha lá, né, maravilhosa na Copa da Itália, Sub-20. Fantástico aquilo ali. Fantástico. Se você ter uma ideia, a gente não tinha nem agasalho para viajar. A Federação Baiana emprestou os agasalhos para a delegação do Sub-20 a gente viajar. E chegando lá, fomos para a final, semifinal com a Inter de Milão, a semifinal. E vi o jogo do Bahia, eu estava me lembrando, foi os pênaltis, teve vários pênaltis, o goleiro bateu, aquela lance que você fica, né? Rapaz, demorou, mas no finalzinho a gente ganhou nos pênaltis, aí foi para a final com o Boca Juniors, que na época era o campeão mundial de profissional, e vencemos por 3-2. Naquele time tinha Podi, tinha Maquelele, tinha Josa, tinha Beto, um bom time do Naquele Real ele que jogou Salvador. a final do Baiano agora contra o Bahia, inclusive. Foi expulso no primeiro jogo, não jogou no outro jogo. Exatamente. Isso, ele mesmo. Tinha Zé Thiago. E a Podi foi eleito o melhor jogador da competição. Na Itália. Na Itália. E até hoje a Podi está correndo, né? E até hoje a Podi está jogando. Vamos lá. E aí o Real Salvador, voltamos para Salvador, a gente ia disputar a segunda divisão. Só que não deu certo. E aí terminou com a equipe sub-20, ficou só sub-17. E aí desmanchou, eu saí do Real Salvador. E aí uns empresários de São Paulo procuraram o Sival Vieira para indicar uma comissão. Aí Passarinho indicou eu e Sérgio Veloso. Aí fomos para São Paulo. Dentinho. Velho Dente. Fomos para São Paulo, isso em 2005. Lá em São Paulo, aí fomos campeão sub-20 paulista, campeão dos Jogos Abertos, isso no ano só. Campeão dos Jogos Abertos. E fizemos uma excelente campanha na Taça São Paulo. Isso no ano de 2005, início de 2006. E aí, voltando para Salvador de férias, eu fui lá na sala de Sival Vieira, agradecer a ele, né? Pela oportunidade que ele me deu. E ele falou, Arquimedes, eu indiquei você sem conhecer você. Porque todo mundo que entra em minha sala fala bem de você. Aí eu agradeci a ele, mostrei a medalha a ele. Aí você vê como são as coisas, né, Rô? Que ele, sem me conhecer, passado indicou, ele aí, né? Fui agradecer ele, me falou isso. Para mim foi muito importante essa situação que ele me falou. Aí voltando do Voltorati, Dentinho foi demitido. Aí chegou um treinador novo lá em São Paulo, eu fui profissional, esse time de júnior foi pro profissional do Voltorati. E aí eu fiquei 2 meses, e aí teve algumas mudanças, eu saí do Voltorati. Aí voltei para Salvador. Aí encontrei Sérgio Veloso de novo no Ipitanga. Aí disputamos a Campeonato Sub-20 no Ipitanga. O Renatinho, o Alemão, não sei se você lembra, né? Naquela época. Claro. E, aí depois do Ipitanga, aí fui trabalhar no Bahia. Em 2006, que você estava lá, o Bahia na 3ª divisão, né?
naquela época. Tá no profissional, isso. Isso. Aí fiquei um ano, trabalhei lá com o Valnei e com o professor Hamilton, no Sub-17. Aí teve aquelas mudanças, Mota foi para Minas Gerais, o Itaúna, e Depois Cruzeiro. depois Cruzeiro, e eu fiquei no Bahia, aí teve a mudança de diretoria, e aí eu fui demitido do Bahia. Aí fiquei um tempo afastado do futebol, e como o Marcos MP falou aí antes, sempre tinha uma coisa paralela ao futebol, né? Eu dava aula na academia de polícia, onde eu mandava Que é importantíssimo. Que é importantíssimo. Isso. Aí me dediquei mais à academia de polícia. Aí disputei os Jogos Brasileiros. A gente foi vice-campeão brasileiro, fui bicampeão da Copa do Nordeste. Os Jogos das polícias militares. E isso fiquei um tempo afastado, né? Aí quando foi em 2012, eu voltei para o Bahia de novo. O Mota voltou para o Bahia, acho, em 2009, aí em 2012 ele me convidou. Papai Mota levou de volta. Eu vou de volta em 2012. Ele, tá na live aí, seu papai. Aí eu fui trabalhar no Sub-17 do Bahia, em 2012. Aí teve algumas mudanças, eu fiquei só apenas 15 dias no Sub-17 e fui pro Sub-20 com o Sérgio Araújo, Serginho. Velho Noriga. Isso. E aí a gente teve um ano maravilhoso esse ano de 2012. A gente ficou em terceiro lugar na Copa do Brasil, em 2012. A gente foi campeão baiano Sub-18. E ficamos em terceiro lugar na Copa São Paulo, saindo nos pênaltis para o Goiás. Aquele time do Bahia é o 94-93. Bom time, Railan, Robson, Maracás, Mateus, Guider. É um time de muita qualidade. E teve outras mudanças no Bahia, né? Aí eu voltei para o Sub-17. E fui trabalhar com Paulo Salles. Excelente treinador, excelente pessoa. Paulo Salles. Fantástico, meu querido amigo. Vai estar aqui, viu? Arquimedes, vai estar aqui no Papo de Trivela com a gente por esses dias. Eu estou já fechando com o Paulinho. Eu sou uma pessoa de sorte, Aldo. Sempre tive pessoas corretas, né? Trabalhando comigo e competentes. Aí a gente disputou a Copa Metropolitana. Ficamos campeão da Copa Metropolitana. Vice-campeão da Copa 2 de Julho, com o Paulo Salles. Sendo que a final foi com a seleção brasileira, porque naquela época a seleção brasileira disputava também a Copa 2 de Julho. Isso. Lembro muito bem. E me lembro que o jogo foi 2-2 o jogo, e a gente perdeu nos pênaltis para a seleção. Um time 9-6 do Bahia. 9-6. Um time, uma equipe muito boa, muito qualificada. Esse jogo, o saudoso Paulo Henrique arrebentou o jogo. Arrebentou. Você lembra dele, Paulo Henrique, Paulinho? Muito. Jogava demais. O atacante. Infelizmente nos deixou precocemente. Isso. E aí teve novas mudanças no Bahia, que sempre está tendo mudança. E eu continuando, né? A gente, graças a Deus. E aí fiquei no Sub-17 e Sub-16 com o Edson Fabiano. Esse aí é diferenciado. Foi o treinador que eu trabalhei mais tempo junto. A gente teve uma sequência de 3 anos juntos com o Fabiano. Sim. E aí a gente disputou. A gente foi campeão baiano Sub-16, campeão baiano Sub-17, e fomos para a Copa São Paulo de 2016, com a equipe Sub-17. Você imagina. A equipe mais nova daquela Copa São Paulo. E da história da Copa São Paulo. Eu estava na competição, não estava acompanhando vocês, estava em outras cidades vendo jogadores para o Bahia, e em todas as cidades que a gente chegava, todos falavam do grande trabalho que o Bahia estava fazendo com a equipe mais nova da história da Taça São Paulo, comandadas brilhantemente por Edson Fabiano, professor Arquimedes Félix, e atrapalhada pelo coordenador da época. Vai lá. Isso aí, essa comissão tinha Tiene também, tinha o professor Adriano, treinador de goleiro. Grande abraço, Ricardo Alcântara.
Isso. Tinha Vinícius, que hoje é se eu não me engano, é supervisor do Bahia. Vini. Sim. Ele era Tá no o profissional. supervisor do Sub-17. Isso. E fizemos, você tem uma ideia, como se fosse hoje, o Bahia ir para a Copa São Paulo com o 2003 e 2004. Você tem uma ideia na época? Exatamente. Exatamente. Né? E fomos um time 98 e 99 do Bahia, muito bom, que já vinha jogando desde o Sub-15, Sub-14. E tinha um titular Sub-16, que era Edmundo, lateral direito. Aí o time tinha Jaques, tinha Júnior Ramos. Isso, tinha Jaques, Júnior Ramos. Tinha Cristiano. Tinha Alisson. Um time muito bom, Aldo, muito bom. Aí chegamos, ficamos entre os 8 times, imagina, de 120 times, o Bahia ficou entre os 8. A gente saiu nos pênaltis, o América Mineiro. Por muito pouco, não fica entre os 4 melhores do Brasil. Você imagina que e jogando com 2 anos de diferença, sabe que nessa idade faz muita diferença, né? Muita diferença. Não é só isso. Eu fico repetindo aqui, e não é só jogar com 2 anos de diferença. É você ter um comandante chefiando a delegação do Bahia torcendo contra. E aquele rapaz torceu contra o tempo todo. Na própria taça, todo mundo sabia disso. Bahia conseguiu mandar um rapaz comandando a delegação do Bahia e estava lá torcendo contra o próprio clube, querendo voltar logo para casa. O trabalho de vocês foi ainda muito mais destacado em razão disso. E é por isso que eu parabenizo o tempo todo. Para mim, foi uma grande conquista vocês ficarem entre os 8 melhores. E quase ficavam entre os 4, se não fossem as penalidades, não tivesse saído nas penalidades. Trabalho fantástico, tanto seu quanto o de Edson Fabiano. Inclusive, teve o artilheiro da competição, que foi Giovanni Tinga. Ele foi artilheiro da competição, dessa competição. Peraí, Montanha, peraí. Cláudio Botelho está pedindo para eu falar o nome. Eu não vou falar porque eu já disse a vocês que aqui no Papo de Trivela só fala quem a gente quer, só fala as pessoas de bem do futebol e as pessoas competentes. E esse rapaz nem é competente, nem é de bem. E eu não vou dar a ele o que ele quer. Para dar moral de colocar o nome dele aqui, para dar audiência a ele. Não vou dar essa moral, Claudio. Mas as pessoas, a Bahia Esportiva sabe de quem eu estou falando. Vamos seguir. Voltamos da Taça São Paulo e no ano de 2016 disputamos o Campeonato Baiano, Sub-17, com a categoria 99. 99, uma categoria de vitória que nunca tinha ganho um título. Não ganhou muito título na base. A gente aí juntou 99 com 2000. 99 tinha Brumado, tinha Ramírez, 2000 tinha Ramírez, né? A gente fez o 99 2000. Ramírez, tinha o lateral direito, João Pedro. No gol tinha João Pedro, Cassiano. Que não é esse João Pedro que está jogando aí, não. Não é esse João Pedro, não, porque às vezes o torcedor pode confundir com esse João Pedro está jogando. João Pedro 2000, que pegou a seleção brasileira. Muito bom jogador. Isso, que eu não sei, não tive mais notícia dele, tinha o Ramírez. Aí o torneio era 9-9, mas os 2000, uma equipe muito boa do 2000, juntou com 99 e fomos campeão baiano. Se eu não me engano, campeão baiano em 2016. Se eu não me engano, esse foi o último título do Bahia Juvenil. Se eu não estou enganado. Eu também acho que foi. Eu também acho que foi. Eu acho que... Deu Vitória e depois Jacuipense. Isso, eu não me engano. Aí, em 2017, teve mais mudanças no futebol e aí, eu e Fabiano fomos demitidos do Bahia. Em 2017, em maio de 2017. A comissão toda do Sub-17 na época. Aí, em 2018, eu fiquei sem clube. E em 2019, eu fui convidado por Vicente, para agradecer ele pelo convite, para trabalhar no Jacuipense. Aí fiquei em 2019. Encontrei lá uma equipe maravilhosa lá no Jacuipense. Adriano, o Wendley, manda um abraço aqui, Vinícius, Gé Anderson, Juan, professores novos.
Arquimedes, um minuto só, apenas para avisar o pessoal que está na live, se a live cair é porque o tempo pode estourar, mas eu vou voltar ainda para o professor Arquimedes para terminar com ele, e aí depois começo, já dou prosseguimento à live com o nosso querido Júnior, coach, treinador de mentes, que vai ser o último entrevistado nosso da noite, logo depois do professor Arquimedes ele já entra. Então, se vocês se caírem, voltem para a gente fazer o final do professor Arquimedes e depois já começar com o professor o Wellington Júnior, ex-Wellington, ex-Júnior da TAM, ex. Pode seguir, professor. Um abraço. Aí, em 2019, fiquei no Jacuipense, primeiro semestre do Sub-20, fizemos uma campanha boa no Baiano Sub-20, saímos para o Canaã, uma equipe forte lá de Paulo Lúcio, trabalha. Outro auxiliar que eu esqueci o nome dele aqui. Isso, outro auxiliar que eu esqueci o nome dele João agora. Carlos. Muito amigo. Isso, um amigo de Sérgio Veloso, rapaz, esqueci o nome dele aqui agora. Da federação, uma equipe boa, a gente 2 empates e perdemos nos pênaltis. O nosso querido Rivaldo. Rivaldo. Correto. Rivaldo, isso. Grande fera. E aí saímos com uma boa campanha. O Canaã, aí no segundo semestre eu fui para o Sub-16. Com essa mesma comissão aí, disputamos a Salvador Camp. Aí no final, teve algumas mudanças, eu saí do Jacuipense. Então essa aí é um pouco da minha história no futebol. Muito bem. Fiz um resumo aqui para você. Maravilha. Eu vou te trazer agora de volta apenas para as suas considerações finais, porque se a gente começar, vai interromper, porque o tempo da live já deu. O pessoal que está na live aí, volta agora, só para o professor Arquimedes falar do trabalho dele atual, porque o cara que está fora do futebol não significa estar fora de um clube, não significa que esteja fora do futebol, não. Ele tem hoje um trabalho de uma escolinha muito legal, dentro de condomínio, e trabalha na polícia também. Tem muitas outras formas de se trabalhar no futebol, principalmente quando se tem competência. Tá? Então, eu vou encerrar aqui, volto com o professor Arquimedes para a gente encerrar e, em seguida, a gente já emenda com o nosso querido Júnior, coach. Ok? Espera aí, Arquimedes, que ele está voltando já.